Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, no ar mais um Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista Primeira Edição. E hoje eu tenho a honra de receber a nutricionista Jana Gradivol, é assim que pronuncia, doutora? É assim, sim. É um sobrenome alemão? Judeu-francês. É chique, viu? Jana Gradivol. Doutora, tem um tempinho já que eu sigo a doutora no Instagram e eu vi que você trabalha muito a questão da nutrição de uma forma diferenciada, né? Sim. Onde tem vários aspectos aí para poder trabalhar o corpo, a mente, o físico, a alma. Então, eu queria que a doutora falasse um pouquinho desse trabalho. Então, o meu trabalho na nutrição é um pouco diferente mesmo do que normalmente a gente espera de uma nutricionista, né? E isso tem muito a ver com a minha vivência. A nutrição veio como segundo passo na minha vida, uma segunda profissão, eu fazia outra coisa antes, que era no mundo empresarial. Então, esse business me deixava meio e eu tive um burnout. E aí, fui atrás de mudar e de construir uma nova... Para quem está escutando aqui, a síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental de carga de trabalho realmente, né? Então, imagino que você estava já ligada no 220 aí. Total, ainda só um pouquinho, mas hoje eu sei manejar isso. E aí, quando eu entrei na nutrição, eu entrei já uma mulher madura, então eu fui atrás de entender. E a primeira coisa que eu aprendi foi que nutrição passa por emoção, pelo que eu sinto, pelo meu comportamento. E essa foi a minha primeira... Eu passei 4 anos no ambulatório de pesquisa de comportamento alimentar. Então, foi ali a minha grande escola, na realidade. E foi a minha primeira mergulhou nesse assunto justamente para tentar tratar os seus problemas, né? Muita gente utiliza a comida como ferramenta para não sentir o que a gente de fato tem que entender. Eu fico brincando que a gente bota a mãozinha na orelha e fala, lá, não estou escutando, não estou te vendo, não quero saber de você. Isso durou quanto tempo, doutora? O quê? Essa readaptação alimentar, essa busca para os alternativos? Então, o comportamento alimentar, eu passei 4 anos como pesquisadora. Como pesquisadora, eu fiquei 4 anos pesquisando, atendendo, né? Então, foi muito tempo e foi especialização de 2 anos e meio, só nisso. Depois disso, eu já entrei na fitoterapia, na aromaterapia, na argiloterapia, do Theta Healing. E aí eu fui também fazendo especialização de esporte, porque o esporte faz parte de todo esse movimento. A gente pensa assim, tem que fazer academia, gente. A gente é tudo, a gente é emoção. O corpo é uma máquina, né? A gente é emoção, a gente é corpo físico, sutil, a gente é pura energia, então tem tudo a ver. Então, eu acabei me especializando em esporte, em comportamento, em fitoterapia, em aromaterapia, em argiloterapia. E aí, durante essas minhas idas também ao esporte, eu acabei me contundindo. E aí, fiquei numa peregrinação, porque o pessoal só me oferecia anti-inflamatório. Eu disse, não. Tem. E aí, anti-inflamatório, eu sei fazer em fitoterapia, eu sei fazer com erva. E ficava bem enquanto eu estava tomando as ervas. Quando eu tirava, aquilo não resolvia. Eu disse, está errado. Eu tenho que ir atrás de onde que eu vou resolver isso. E aí, o meu último passo de atualização foi medicina quântica, que foi como eu resolvi meu segundo problema. E é aí que eu queria falar. A medicina quântica é relacionada à questão da nutrição, porque você se formou em nutrição, né? Uhum. Onde que ele entra nesse momento aí? Na realidade, a medicina quântica ela tem tudo a ver com nutrição. Com nutrição. Por quê? Porque a medicina quântica ela nos ensina que o alimento pode nos ajudar a nos curar. Ou esse alimento pode nos adoecer. Então, vai além, né? E aí, eu comecei a estudar essa parte, comecei a utilizar florais, mais fitoterapia, mais uma fitoterapia na hora certa, porque não adianta eu usar a fitoterapia para esconder. Eu primeiro tenho que achar onde que está o problema.
Então, o problema é articular, mas está vindo de onde? Às vezes é de uma emoção mesmo. Às vezes, eu preciso modular com o floral ou com o alimento para poder aquilo ressoar corretamente e Porque em seguida eu... já é comprovado que muitas doenças psicossomáticas, elas vêm pelo estresse, pela ansiedade, pelos transtornos mentais. Na pandemia, quem não tinha transtorno mental ficou, quem tinha piorou. Então, realmente, a cabeça também comanda tudo, né? Então, é como eu estava falando para você, a gente acaba sendo um aquário, assim. A gente tem que se imaginar esse organismo, esse corpo sutil, tudo que a gente é, como um aquário. E esse aquário, com o passar dos anos, a gente vai decantando coisas. Os metais que vão ficando, né? Os alimentos que eu sou intolerante, eu não tenho nenhum sinal físico ainda, mas de repente eu começo a ter uma dor, não sei aonde. Essas emoções que eu não autorizo eu perceber, sentir ou entender, né? E aí vem a saúde mental. E aí, de repente, esse acúmulo que vai ficando decantado nesse aquário, de repente vem uma pandemia. E aí ou um Covid mesmo, eu pegar Covid também pode ser isso, ou um vírus, outro vírus, certo? E aí você imagina que esse vírus, essa pandemia é uma mão que entrou dentro desse aquário, deu uma sacudida na água. O que vai acontecer? Tudo que está decantado vai subir. E nesse subir, eu começo a adoecer. É a desorganização aí do organismo, né? Uhum. Doutora, eu já li muito, né? Porque eu perdi meu pai para um câncer cerebral e a gente sabe que a alimentação, quando se é um paciente oncológico, diz muito, é muito importante, né? A questão do açúcar. É mito ou verdade que o açúcar, sim, contribui para a piora do paciente oncológico? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar disso. Porque o que acontece? Depende. Depende. E aí a pessoa fala assim, como assim depende? Tem que ter uma regra. Não tem. Cada um é um. Então, eu sempre falo assim, açúcar é um bom alimento, uma boa escolha? Não, mas ele pode ser útil em determinados momentos. Por exemplo, talvez seu pai tenha entrado numa UTI. Ele é um alimento que, junto com os outros, em um caso de emergência, ou com um esportista, eu posso utilizar para uma energia imediata. Mas eu não posso ter ele como uma rotina. Ele não pode ser a base da minha alimentação nunca. Então, e tem outras questões. Que açúcar é esse? É um açúcar que veio da rapadura, um açúcar que veio de um mascavo, que tem, né, uma coisa... Mas eu falo do açúcar branco mesmo, que o é o açúcar rotineiro. branco, ele não é um bom alimento, realmente ele não é uma boa escolha. Primeiro que ele tem muito cloro, né? Para ele ficar branquinho ali, a gente passou pelo cloro. E hoje eu até estava falando esse assunto, até te falei que hoje no Instagram eu estou falando sobre esse assunto. O quanto isso tem impacto sobre a tireoide. A gente tem um aumento de câncer de tireoide muito alto, né? Por conta disso. Então, não só do açúcar, até pelas emoções também, tem a ver com essa tireoide, né? Então, assim, tem várias coisas por detrás. O açúcar, ele tem um contexto, sim. Ele pode piorar um caso, desde que ele não seja bem pensado. Se eu tomar açúcar de manhã no meu café, tomar açúcar de tarde na sobremesa, tomar açúcar de noite, ele vai me fazer mal. Não vai acabar bem, isso. Porque ele não tem realmente... Ele é útil em determinados momentos. E como essa medicina quântica trabalha o teu paciente, por exemplo? Você vai adequar o tratamento da medicina quântica junto à nutrição? Os dois se complementam? As situações, elas trabalham juntas? Na realidade... E o que é a medicina quântica? É usado o que na medicina quântica? Então, nessa nutrição quântica, né? A gente chama de medicina quântica a teoria toda, né? Ele entende que o paciente ele tem um campo sutil, que vem essas emoções, a energia mesmo que a gente tem, né? Energia de calor, a gente é prótons, elétrons, o tempo todo trabalhando. Células precisam de uma carga elétrica para receber nutriente, para também ceder os elementos que ela coloca como energia. Então, a gente é energia o tempo todo. Então, ela entende que se essa energia não ressoa com o que a gente faz, a gente vai adoecer. Então, os alimentos, eles também têm uma frequência. Nós temos uma frequência, os alimentos têm uma frequência. É uma das coisas mais trabalhadas. Nessa atualização de medicina quântica que eu fiz, o primeiro e a segunda fase do tratamento são todos na nutrição. Se não resolver na nutrição, é que entra alguma medicação ou algum hormônio, que seria a medicina tradicional entrando no terceiro sentido. E o que utiliza nesse processo? A gente utiliza de ervas, fitoterapia, no sentido de que coentro, a gente começa a fazer
maceração em casa mesmo, coisas simples, um escalda-pés, como você mesma, a gente estava conversando aqui antes, florais, a gente combinar essa frequência dos alimentos com essa pessoa, tentar encaixar o que essa pessoa consegue incluir na rotina dela de exercícios, de práticas de meditação, e tudo isso vai influenciar. O que eu sinto, o que eu como, o que eu faço, tá tudo unido. Não existe uma caixinha para cada, é tudo junto. Eu entrevistei um médico especializado em mindfulness. E eu vi também que a doutora trabalha essa questão da técnica, né? E a técnica, ela é praticamente respiração do início ao fim, né? Como prática de você tentar se encontrar. E a gente tem isso tanto na yoga quanto na meditação, mas essa prática a gente pode até falar que é um exercício físico diário, respirar de forma correta. Exatamente, né? Você falou tudo. Essa utilização correta da respiração, ela tanto modula o que eu sinto, como ela me prepara com atenção para o dia, para a noite, que seja. Tem gente que prefere fazer esses exercícios de manhã, tem outros que preferem à noite. Mas o mindfulness, na realidade, ele é aquela atenção plena. Eu tenho atenção plena na hora que eu vou ler, eu tenho atenção plena na hora que eu vou comer, na hora que eu vou fazer exercício. Eu estava me percebendo, por exemplo, eu corro, e eu estava percebendo que eu estava indo correr de fone. E aí eu disse, como assim? Eu trabalho com mindfulness, eu tenho que usar esse momento para estar presente, porque era tipo assim, vou botar aqui o fone, que é bom que eu corro, mas eu esqueço que eu estou correndo. Não, pelo contrário, tem que estar naquele tempo presente, Exatamente. né? A técnica pede que você traga os seus pensamentos para o hoje, não pensar no futuro e nem no passado. E né? às vezes o pessoal pergunta, como que você usa isso dentro do consultório? Então, com pacientes que a gente vai trabalhar comportamento, que tem dificuldade com comportamento, tipo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Então, na realidade, a gente formula um protocolo mesmo para aquele paciente, que é individual daquele paciente. A gente faz várias dinâmicas de comportamento e algumas delas são de mindfulness. Então, vem respiração e vem visualização também, tipo, vamos se concentrar pensando nisso, coloca na tela mental aquilo, para ajudar a pessoa a se concentrar, né? E tentar essa pessoa organizar e achar o porquê que ela não faz. Muitas vezes o pessoal, porque eu sou... As pessoas acham que elas não fazem porque elas não têm força, foco e fé. Só que fosse só isso, estava tudo resolvido. Eu vou aqui rezar e vai dar tudo certo. Tá tudo resolvido. A dieta vai resolver. Não, gente, o meu comportamento, mas eu entender como eu faço esse fluxo de comportamento é mais importante do que propriamente eu ficar apontando os erros dele. E até para exercitar essa questão do todo, né? Do corpo, da mente, do espírito. Eu até vou trazer para o debate aqui uma situação que eu mesma passei, porque eu estou num período de luto ainda, né? Então, o enlutado, são várias as fases, né? Meu pai morreu tem 7 meses. Só que... o luto me trouxe várias doenças psicossomáticas, como refluxo, que fazia muito tempo que eu não tinha. Eu tenho problema gástrico, mas já estava praticamente estabilizado. Me trouxe problemas de coluna, aquelas muscular, dores pelo corpo todo. E eu comecei a fazer uma terapia holística também, junto com reiki. Estou usando bastante, inclusive das agulhinhas e acupuntura, Acupuntura. né? E ela percebeu, a minha fisioterapeuta, que vários pontos em mim estavam gritando, assim, né? Então, assim, tem muito a ver. Eu acredito demais. Então, e eu acredito que isso tem que caminhar realmente junto com no caso da doutora, a nutrição, no caso de um neurocirurgião, trabalhar o trabalho dele, mas poder adequar essas situações no psiquiatra, no psicólogo. Então, assim, essa medicina multidisciplinar, né? Que tem a ver... Isso tudo que a gente está falando, dessa coisa da nutrição quântica, ela é nada mais, nada menos do que uma saúde integrativa. Que você está falando muito de medicina integrativa, é a mesma coisa. Só que a integrativa, ela ainda está somando as coisas. Quer dizer que o reiki já tem uma comprovação. Então a meditação também já tem uma comprovação. Então, vamos botar aqui no pool, que é da integrativa, né? E aí, a aromaterapia também tem. Então, vamos colocar aqui. O que está acontecendo é que a medicina está acordando para esse trabalho alternativo e muita coisa ainda vai ser encontrada. A gente está tateando esse novo. A gente está aceitando que a gente é energia além da fisiologia, né? Para quem chegou agora... eu estou entrevistando a doutora Jana Gradvoll. É assim que se pronuncia? Gradvoll. Ela está com medo de errar. Eu estou morrendo de medo de errar, porque é muito chato.
E ela é nutricionista e a gente estava conversando no início do programa que ela chegou nesse trabalho brilhante que ela faz. Inclusive, quem quiser seguir ela nas redes sociais, o Instagram dela está aqui embaixo para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Para quem também está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente está sem máscara porque nós estamos separadas aqui por acrílicos. A doutora também já tem as 2 doses da vacina, eu também, então tá tudo bem. Só estou eu, ela aqui e o nosso técnico Milton. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, porque muita gente confunde, né? Essas terapias, inclusive com a questão da terapia holística. Tem alguma diferença? Tem. A gente hoje, o SUS, aprovou 29 terapias complementares. Os países como Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, são países com muita pesquisa em práticas integrativas. O que são? Que a gente chama de PICs no SUS, né? O SUS aprovou 29. Então, tem musicoterapia, tem reiki que você está fazendo, tem aromaterapia, argiloterapia, tem... Deixa eu ver o que mais. Tem o yoga como terapia, tem a meditação como terapia. São 29 então, práticas. Não é besterol, né? Não é besterol. O Ministério da Saúde comprova Exato. e aceita. E como eu estou te dizendo, se você for olhar, vamos falar da aromaterapia, que é uma coisa que meio que está na moda, as pessoas estão descobrindo isso. Apesar de usarem muito errado, eu sempre estou tentando ajustar quando chegam. Doutora, eu tenho esse monte de óleo, eu faço assim, eu estou fazendo tudo errado às vezes, né? E a aromaterapia é uma prática que é considerada uma prática importantíssima, principalmente na Inglaterra e na França. São respeitadas e são utilizadas lá dentro do sistema de saúde deles. Então, assim, é uma coisa nova para o Brasil. A gente, por incrível que pareça, eu estou falando aqui de 2 países desenvolvidos, mas o Brasil, ele é também um país que se abre para essas novas terapias de forma muito vanguarda até. E, enfim, tem milhões de terapias novas surgindo, muitas ainda em processo de validação mais forte. A gente chama muito na ciência que não tem um trabalho científico robusto. Às vezes, tem vários trabalhos ainda sendo feitos. E aí, muitos médicos têm preconceito com isso. Não, eu já ouvi... você faz essa besteira aí de fazer respiração. Gente, a respiração correta que você manda para o teu cérebro é o que vai te comandar. Não, você entrar numa prática, assim, de tranquilidade através da respiração, assim, né? não falo engraçado, mas é interessante como eu recebo profissionais de saúde. Eu recebo muito médico no meu consultório. Eu digo que realmente eu devo ter uma missão dentro da saúde mesmo, porque eu recebo muito médico, muito enfermeiro, muito dentista... Que vão lá. E jornalista, que também tem uma vida louca. Deve receber alguns também. Tu sabe que jornalista, eu tô aqui pensando, mas... Eu vou ser a primeira, viu? Médico, dentista, psicólogo, porque eu vou assim, te pessoal falar, da área. Ou profissãozinha complicada, assim, do corre-corre, eu digo, né? É que eu amo mesmo o que eu faço, porque é estressante, né? Toda hora colhendo informação, muita. Né? Você não para nunca. Doutora, nosso programa tá chegando ao fim, mas... Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui um bom tempo falando sobre essas práticas, né? Mas aí já sinta-se convidada para uma próxima. E quem tiver curioso para poder entender tudo isso, a doutora ela fala muito com os pacientes dela no Instagram. E também vai ficar registrado no YouTube esse programa que a gente vai subir também. E é isso. O programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço e, gente, muita saúde. E respira para não pirar. Respira, não pira, que é o nosso programa, tá vendo? Ó, exato. O nosso programa já foi pensado nisso. A gente se vê sexta-feira que vem com mais um assunto sobre saúde mental. Tchau. Tchau, gente.